TV. Eu tava vendo aqui no podcast vendo no podcast aqui do Achismo TV, do Maurício Meirelles, discutindo com o Monark sobre a história, sobre o negócio ali. O Monark defende que todo mundo tem que falar o que pensa. O Maurício fala que tem algumas ideias que você não pode deixar coisar. O Monark pergunta por quê, e o Maurício não consegue explicar pra ele o porquê. Eu vou dizer o que eu entendi do porquê não pode deixar ideias de ideias se espalhar. Porque, a maioria do país... Por exemplo, vamos ter um exemplo de um país. A maioria é a favor da imigração. A maioria é a maioria. Pô, como nós vivemos num país democrático, a maioria, como a sociedade, é feita pela maioria. Então a maioria é a favor de deixar os imigrantes entrar e viver no país. Tem uma minoria que é contra. E aí essa minoria é contra e tá disseminando o que ela quer. Tipo, disseminando a ideia dela ali. Que ela é contra imigrante e tal. Nesse país hipotético. Ela é contra imigrante, não quer saber dos imigrantes e tal. Só que a maioria é a favor. Então, o que o Monark não entende é que, por exemplo, o seu José ali que tem um filho de 16 anos. O filho do seu José teve um problema na vida. Não tem nada a ver com o imigrante. O filho do seu José ter esse problema ali não tem nada a ver com o imigrante. Não tem nada, não tem uma ligação do filho do seu José que liga com o imigrante. Mas ele teve esse problema que fudeu com a vida dele. Ele não tem quem culpar, porque ele tá puto, ele não tem mais quem culpar, ele não consegue aceitar que é culpa dele, porque é um ignorante, esse filho aí hipotético aí é um ignorante, e não consegue aceitar que a vida é dele, que a culpa é dele. Mas ele não odeia imigrante. Até esse ponto, ele não odeia imigrante. Ele simplesmente não tem a quem culpar. Mas ele não odeia imigrante. Nunca odiou imigrante. Na verdade, ele tinha até amigos. Um dos melhores amigos dele era um imigrante. Mas aí, o que acontece? Ele tem um problema na vida. Ele não sei pra que ele tá com aquilo guardado no peito dele. E aí vem o pessoal do discursinho de tudo é culpa da imigração. Começa a discursar. O moleque que nunca tinha odiado o imigrante ouve aquele discurso. Ele pega o problema da vida dele, que não tem nada a ver com a imigração, e bota a culpa nos imigrantes. Por quê? Porque ele não tem a quem culpar. E o primeiro discurso que ele ouviu, de identificando o culpado, foi o discurso do pessoal que odeia imigrante. Que seria essa a definição do que aconteceu em 1939. Nós sabemos o que aconteceu em 1939, ali no comecinho. Como aquele cara hipotético chegou ao poder, né? A gente sabe. O país se fudeu. O povo tava puto, não sabia quem culpar, não tinha quem culpar, tava cheio de problema. Um cara aleatório surgiu com uma ideia imbecil, culpando uma certa classe. E o povo que tava puto e não sabia quem culpar, pensou, porra, é a mesma coisa, entendeu? É por isso que não pode deixar tais ideias sair por aí. Ou melhor, tem que coibir essas ideias. Por quê? Porque se você deixar uma ideia que basicamente envolve atacar qualquer pessoa, disseminar por aí, o que acontece? O fulano que não odeia o outro, que nunca odiaria o outro, que só teve um problema na vida dele que não tem nada a ver com o outro, vai odiar o outro porque não tem a quem culpar. Entendeu? É por isso que não pode deixar essas ideias. Porra, eu tive que gravar esse vídeo porque eu fiquei muito indignado com o Monark. Não entende isso, cara. Não entende que às vezes a ideia se dissemina e aí a minoria, que é uma minoria, que é a minoria do ódio, a minoria do ódio vira a maioria do ódio, porque a futura geração, uma geração fraca de ideia,
houve aquilo, uma geração fraca de coisa que não assume a própria responsabilidade, porque são jovens, houve aquilo, e adota aquilo e pronto. Cara, ele não entende que você deixar é igual, por exemplo, não ver um exemplo aqui melhor. No Rio lá, um negócio que eu ouvi no Rio, eu não sei se é verdade. No Rio, os milicianos, os milico, como diria o povo lá, eu ouvi na TV ou na internet, que os milico invadiu, tomou a favela e matou quase todo mundo, mas deixou um bocado de traficantes vivo ali. O que aconteceu? Esses traficantes ficaram fortes, cresceram, se uniram com outros traficantes de fora, e agora a maioria estão em guerra. Estão em guerra porque conseguiram um pedaço de dentro. Conseguiram apoio de dentro e de fora. E aí, entendeu? É a mesma ideia. Se você deixar uma ideia como se espalhar por aí e tiver, por exemplo, um menino ali na rua, tá cheio de problema na vida dele que não tem nada a ver com nada. Tipo, é só culpa dele mesmo. A vida dele é uma merda porque é culpa dele, culpa dos ancestrais dele que não preparou. Ele houve a ideia de ver esse povo, houve esse discurso de ódio culpando uma certa parte da população. O que vai acontecer? Ele vai associar o problema dele a essa parte da população que foi alvo do discurso de ódio. Só que não é culpa deles. Só que ele tá puto, ele é jovem, ele não tem raciocínio lógico nenhum, tá cheio de hormônio no corpo, uma raiva indescritível, e vai culpar essa porra dessa parte dessa sociedade. É por isso que não pode deixar discurso como do discurso do cara de 1939 vivo ainda hoje, porque se você deixar esse discurso vivo dentro do seu país, no momento que todo mundo tiver frágil e todo mundo tiver qualquer discursinho de ódio culpando alguém, onde por exemplo, o país quebrou, tá todo mundo na merda, não é culpa de ninguém. Se aparecer um cara culpando os imigrantes, eles vão adotar, igual os Estados Unidos está fazendo. Ou estaria supostamente fazendo. Eu falo supostamente porque também eu sou meio covarde com esse negócio de dar opinião. Mas qual os Estados Unidos estaria supostamente fazendo? O país quebra, o país mesmo não quebrou, mas o povo começa a ter um problema, parece um cara aleatório que foi um voto errado, mas um cara aleatório culpando a imigração, e aí o povo adota o discurso dele. O discurso dele, que até alguns anos atrás não tinha apoio nenhum. Do nada, ele tá lá, presidente, falando pra todo mundo que a culpa é do imigrante. O imigrante legal, não sei o que. Tudo bem. É culpa do... Vamos supor que a imigração ilegal seja uma dos culpados do país ter quebrado. Tudo bem, você vai expulsar o imigrante legal. Mas os caras... Mas tem gente que não consegue separar discurso. Eles não são estudados. As pessoas menos estudadas não conseguem separar em ilegal e ilegal. Então eles estão atacando todo mundo. E um discurso de ódio pra um povo burro vai dar merda. O povo burro vai atacar todo mundo. E até pouco tempo atrás, esse discurso era minoria. Ninguém no poder tinha essa ideia. Só que eles largaram uma minoria viva com essa ideia. E agora eles estão no poder disseminando essa ideia. E o Monark não entende isso. E o Maurício Meirelles não sabe explicar essa porra. Pelo amor de Deus.